No final do século XI, o mundo conhecido estava dividido por fronteiras invisíveis, tensões profundas e um medo constante do desconhecido. Na Europa, reis e nobres lutavam entre si por terras e poder. Enquanto isso, camponeses viviam na miséria, presos a uma realidade de fome, guerras locais e doenças. Mas, acima de tudo, havia um sentimento crescente de que o mundo cristão estava ameaçado. Rumores vindos do Oriente se espalhavam rapidamente. Peregrinos que retornavam de Jerusalém narravam dificuldades, taxas abusivas, ataques e humilhações sofridas nas rotas sagradas. A Terra Santa, o coração espiritual da cristandade, não estava mais livre para quem desejava caminhar por ela. Ao mesmo tempo, o Império Bizantino, pressionado pelas forças turcas seljúcidas, enviava pedidos desesperados de ajuda ao Ocidente. Era como se duas grandes placas tectônicas religiosas e políticas estivessem colidindo lentamente, anunciando uma catástrofe iminente. E foi nesse cenário turbulento que uma ideia começou a ganhar forma, uma ideia que mudaria o destino de continentes inteiros. A Europa estava prestes a ouvir um chamado que atravessaria fronteiras, moveria multidões e acenderia uma chama que queimaria por séculos. Enquanto a tensão crescia entre cristãos e muçulmanos no Oriente, um homem no Ocidente se preparava para transformar o medo, a fé e a ambição em um único movimento colossal. Seu nome era Papa Urbano II. Em novembro de 1095, na cidade francesa de Clermont, Urbano II subiu em um palco improvisado diante de nobres, cavaleiros, bispos e camponeses. Ninguém imaginava que aquele discurso se tornaria um dos mais influentes da história. Com a voz firme e estratégica, ele falou sobre os sofrimentos dos cristãos no Oriente. Pintou imagens vívidas de peregrinos sendo atacados, igrejas profanadas e ameaças à Cidade Santa. Mas o discurso tinha algo mais poderoso, uma promessa. Urbano II declarou que qualquer homem que marchasse para libertar Jerusalém teria seus pecados perdoados. Era a chance de começar uma nova vida, não apenas na terra, mas na eternidade. E o que começou como um apelo religioso logo se transformou em um grito ensurdecedor. Deus vult. Deus o quer. As palavras ecoaram mais fortes que qualquer trombeta de guerra. Cavaleiros ergueram as espadas, camponeses se ajoelharam, monges choraram com devoção. Naquele instante, a Europa inteira parecia despertar de um sono profundo, movida por fé, medo e uma oportunidade de redenção, espiritual e política. E assim, como brasas atiçadas por um vento divino, milhares começaram a se alistar. Mas ninguém sabia que essa primeira chama estava prestes a se tornar um incêndio incontrolável. Logo após o discurso de Urbano II, a Europa entrou em ebulição. Mas, antes mesmo que os reis e cavaleiros mais poderosos se organizassem, um outro movimento, mais caótico e inesperado, tomou a dianteira. Chamaram-no de a Cruzada dos Pobres. Liderados por figuras carismáticas como Pedro, o eremita, multidões de camponeses, artesãos, mulheres, idosos e até crianças começaram a marchar rumo ao Oriente. Eles não tinham treinamento militar, tampouco suprimentos adequados. Alguns mal compreendiam a distância até Jerusalém. O que carregavam era fé e desespero. Cruzando cidades e vilarejos, esses grupos cresciam como um rio impetuoso. Onde passavam, deixavam para trás tanto devoção quanto tensão. Nem todos viam aqueles milhares de peregrinos como enviados de Deus. Era uma massa imprevisível, guiada mais pela esperança do que pela razão. E enquanto essa multidão seguia seu caminho, os verdadeiros exércitos, compostos por cavaleiros, nobres e veteranos de guerra, começavam, com calma e estratégia, a organizar-se para partir também. Assim, duas forças distintas avançavam para o mesmo destino. Uma movida pela fé pura e ingênua. A outra, pelo poder, honra e ambição. E a colisão entre esses dois mundos estava prestes a revelar os primeiros choques daquilo que, mais tarde, seria conhecido como as Cruzadas. Quando as primeiras levas de cruzados, especialmente os grupos desorganizados da Cruzada dos Pobres, finalmente atingiram as fronteiras do Império Bizantino, o impacto foi imediato. O imperador bizantino, Alexio I Comneno, não esperava aquela avalanche humana. Camponeses esfomeados, peregrinos enfraquecidos, cavaleiros indisciplinados.
e todos afirmando ter sido enviados pelo próprio Papa. Bizâncio, sofisticado e politicamente calculista, olhava com desconfiança para aquele ocidente bárbaro e impulsivo. Ainda assim, Alexios sabia que precisava deles. Seu império estava sendo pressionado pelos turcos seljúcidas e qualquer reforço, mesmo caótico, poderia ajudar. Os bizantinos tentaram reorganizar e alimentar os recém-chegados, mas pouco podiam fazer para conter o fervor religioso que ardia entre eles. Para muitos cruzados, Bizâncio parecia mais aliado dos muçulmanos do que dos cristãos do Ocidente. Esse clima de tensão seria apenas o primeiro sinal de uma fratura profunda entre os mundos cristãos oriental e ocidental. E então, finalmente, após semanas de espera e negociações, os cruzados foram transportados para o outro lado do Bósforo, onde o Oriente, misterioso, vasto e perigoso, os aguardava com paisagens desconhecidas, povos diferentes e um inimigo formidável. A jornada real estava apenas começando. Ao atravessarem para a Ásia Menor, os cruzados, agora divididos entre os grupos populares e os exércitos nobres, encontraram o seu primeiro grande teste: o confronto direto com os turcos seljúcidas. Diferente dos europeus pesados, usando armaduras rígidas e marchas lentas, os seljúcidas eram arqueiros montados velozes, manobrando com precisão mortal. Eles atacavam como sombras, surgiam do nada, lançavam flechas em nuvens escuras e desapareciam antes de um contra-ataque. A cruzada dos pobres foi a primeira a enfrentar essa tempestade, e foi dizimada. Centenas caíram nas estradas poeirentas da Anatólia, e muitos que sobreviveram foram capturados ou dispersos. O sonho de chegar a Jerusalém se transformou em um pesadelo sangrento. Mas, logo depois, chegaram os grandes exércitos dos cavaleiros. Disciplinados, bem armados e organizados, eles conseguiram avançar, mas não sem perdas terríveis. Cada cidade, cada colina fortificada, cada desfiladeiro se transformava em uma batalha onde o calor do deserto, a sede e as emboscadas eram tão mortais quanto o inimigo. Ainda assim, apesar de tudo, os cruzados continuavam avançando. Era como se a promessa de redenção e o desejo de glória os empurrasse para frente, mesmo quando a morte caminhava ao lado de cada um deles. Enquanto lutavam por cada passo, uma nova etapa, ainda mais brutal, começava a se formar no horizonte. A cidade que consideravam sagrada estava mais próxima, mas também mais defendida do que jamais imaginaram. Depois de meses de batalhas pela Anatólia, os cruzados finalmente chegaram às grandes fortalezas do Levante. E ali perceberam que o verdadeiro terror das cruzadas não estava apenas nos confrontos, mas nos cercos. A primeira grande provação foi Antioquia, uma cidade gigantesca, protegida por muralhas quase impossíveis de escalar. O cerco durou meses. O calor era sufocante. Os suprimentos desapareceram. A fome tomou conta. Crônicas descrevem cavaleiros matando seus próprios cavalos para sobreviver. Alguns relatos falam de atos ainda mais desesperados, quase inimagináveis. E enquanto a fome consumia os cruzados, tropas muçulmanas tentavam romper o cerco por fora. Por um momento, parecia que a cruzada terminaria ali, perdida entre desespero e desorganização. Mas então, em meio à angústia, surgiram visões. Alguns cruzados afirmaram ver santos e anjos encorajando-os a continuar. Outros diziam ter encontrado relíquias sagradas enterradas sob o solo da cidade. Essas histórias reacenderam o fanatismo e deram àquele exército exausto uma última chama. Com um ataque quase suicida, os cruzados finalmente tomaram Antioquia. E o que se seguiu foi tão terrível quanto tudo o que veio antes. Pilhagens, mortes, vinganças e uma explosão de violência marcada pela fome acumulada. Mas, apesar da destruição, havia uma certeza entre eles. A Terra Santa já não estava distante. O destino que tanto buscavam estava logo adiante, após uma última, dolorosa marcha. Em 1099, depois de quase 4 anos de fome, batalhas, doenças e perda, os cruzados finalmente avistaram a cidade que movia seus passos desde o início. Jerusalém. A cidade santa reluzia sob o sol do deserto, cercada por muralhas antigas que pareciam testar não apenas a força física, mas a fé e a sanidade de quem se aproximava dela. Para muitos cruzados, aquele momento era o cumprimento de uma profecia pessoal,
a chance de redimir uma vida inteira por meio de um único ato. O cerco começou com o desespero de quem já não tinha mais nada a perder. Faltava água, faltava comida, faltava até madeira para construir torres de assalto. Mas o fanatismo, alimentado por anos de sofrimento, era mais forte que qualquer limitação. Finalmente, numa madrugada silenciosa, as torres e escadas improvisadas foram erguidas. Sob chuva de flechas, pedras e óleo quente, os cruzados avançaram. E quando uma parte da muralha finalmente caiu, o destino da cidade foi selado. O que se seguiu tornou-se uma das cenas mais sombrias da Idade Média. Dentro de Jerusalém, uma onda de violência tomou as ruas estreitas. Crônicas da época descrevem rios de sangue, templos invadidos e uma população inteira pegando em armas ou correndo desesperada. Ao mesmo tempo, muitos cruzados acreditavam estar realizando a vontade divina, uma vitória que justificava qualquer ato. E quando o sol se pôs atrás das muralhas naquela noite histórica, algo se instalou no ar. Um silêncio profundo. Um silêncio que não celebrava apenas a conquista, mas ecoava o preço enormemente humano que ela cobrou. Para os cruzados, Jerusalém era a vitória prometida. Para outros, era o início de séculos de conflito. E para a história, aquele dia marcaria para sempre o nascimento de um dos capítulos mais complexos e controversos da humanidade. Assim terminavam as origens das cruzadas. Com fé e sangue, ambição e devoção, milagres e tragédias entrelaçados. Tão inseparáveis quanto os povos que disputariam aquela terra por gerações.